Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que bem. Por aqui estamos bem. E como vocês viram aí no começo, eu já fiz várias coisas para compartilhar com vocês. Vou compartilhar primeiro os biscoitos. Vocês viram ali que eu amassei, fiz a massinha, né? Amassei a massa, enrolei ela no plástico filme e deixei descansar a tarde toda. O ideal é fazer essa massa de noite e usar só no outro dia. Essa receita é de uma italiana aqui, que eu achei no Instagram e gostei da receita dela, então decidi fazer. E fica maravilhoso. É um biscoito mais amanteigado e não vai fermento. Eu vou deixar a receita na descrição do vídeo, é bem simples de fazer. Vocês viram que eu assei no forno e na air fryer. Por que eu assei na air fryer? Porque ela é mais rápida e porque ela tem o modo de assar também as coisas. Não é só assar carne, mas ela assa bolo, então eu usei esse modo de assar. E o meu forno demora muito para assar, então eu teria que ficar ali até 11 horas da noite assando os biscoitos, sendo que na air fryer, rapidinho, em 15 minutos eu assei os biscoitos. Ficaram bem bons, né, Pietro? Sim. E o André também amou. Os favoritos do André os corações. E o Pietro não participou de fazer os biscoitos porque tava o quê? Tava fazendo a tarefa. Fazendo tarefa e depois ele foi jogar um pouco, né? E aí por isso que ele não participou ali do corte dos biscoitos, né, filho? E então essa receita tá aprovada, vou deixar na descrição do vídeo. Fica maravilhoso. Esse biscoito tem muito gostinho da minha infância. Quando eu comi o primeiro, eu lembrei dos biscoitos que a minha mãe fazia quando eu era criança. Isso na idade do Pietro, assim. Depois daí na fase de adolescência, adulta, eu não lembro. Mas na época que eu era criança, veio na memória, né? Veio essa recordação do sabor desse biscoito, dos que a minha mãe fazia, que eu nem lembro, né? Eu era criança. Então, o sabor desses biscoitos me remeteram à infância. São memórias que eu tenho, que eu quero que os meus filhos tenham quando eles forem adultos. Por isso que eu procuro fazer muita coisa em casa, em questão de receitas e coisa, para que quando eles cresçam, eles tenham as mesmas memórias que eu tenho da minha infância. Então, aprovadíssima essa receita. Se quiserem fazer aí na casa de vocês para os netos, para os filhos ou para vocês mesmos, né? Não fica muito doce,
A doçura fica na medida. E se quiser confeitar, depois decorar, pode decorar. No nosso caso, não achei necessidade de fazer a decoração. Eu até comprei ali umas gotas de chocolate, mas acabei que esqueci de colocar antes de assar, porque as gotas tem que colocar antes de assar, né? E depois não tem como ela colar. Mas assim ficou uma delícia mesmo. A gente já comeu uma boa parte. E a receita não é muitos ingredientes, não tem uma quantidade grande, mas rende bastante. Porque ele fica fino assim, não fica aquele biscoito gorducho, até porque não vai fermento, então ele não cresce. Mas fica maravilhoso, com um cafezinho, então fica perfeito. E agora vamos falar sobre a nossa árvore de Natal, que vocês também viram aí nós montando, eu fazendo todo o processo, né, de decoração da árvore. Aí no vídeo vocês viram que eu fiz uma massa e recortei essas estrelinhas e as palinas, as bolinhas. Eu e o André. O Pietro não participou porque o Pietro não tava. É super fácil de fazer e é uma decoração natalina. É como se fosse um gesso, mas um gesso caseiro. Vi uma espanhola fazendo essa receita no Instagram também. Sabe quando vem sugestões de coisas assim, artesanato, como eu gosto desses decoração de casa, artesanato, DIY. Então o Instagram vai me sugerindo esses vídeos. E por um acaso eu vi o vídeo dela fazendo isso aqui. E aí fui ver a receita, super simples. Você vai precisar de amido de milho, bicarbonato de sódio e água. Só isso. Aí no processo que vocês viram eu fazendo, são esses 3 itens que você usa para fazer. No caso, eu fiz decorações natalinas, mas você pode fazer o que quiser com essa massa. A minha secou em 2 dias. Eu coloquei ela no sol e aqui, como o ar é bem seco, então ela secou rapidinho. Eu percebi que a espanhola, ela falou que agora eu não lembro o nome dela, falou que ela fez o teste de colocar no forno e não teve sucesso. Então o dela demorou uns 4 dias para secar, o nosso que demorou 2 por causa do ar mais seco. E aí eu fiz, né? Não dá para esquecer de fazer o furinho antes, porque depois você não consegue mais furar. Deixa secar e pendura aqui na árvore. Porque, como eu falei, eu ia tentar fazer uma coisa bem caseira, sem muitos gastos, sem precisar comprar nada agora, porque a ideia não era comprar nada para a árvore de Natal. A única coisa que compramos, é claro, foi as luzes, né, porque isso não tem como fazer em casa. Outra coisa que eu fiz também, que esse ano eu vi bastante usada para decorar as coisas de Natal, fazer a embalagem de presente, são as laranjas secas. O processo de secagem da laranja eu não compartilhei com vocês porque eu nunca tinha feito e não sabia se ia dar certo. Deu super certo, eu vou fazer mais para usar na decoração aqui em casa, porque você pode colocar ela dentro de vidro transparente, deixar na cozinha, pode pingar aromatizador, deixar na entrada. E então eu vou fazer novamente e compartilho com vocês. Deu super certo, tanto que eu fiz só uma laranja para testar. Como é que eu fiz? Corta a laranja o mais fininho que tu puder. E a minha air fryer tem essa opção de secar fruta. Então ela seca. Ela leva 3 horas para fazer esse processo de secagem. Porque não é quente, é só o ar que circula ali dentro, morno, que vai fazer com que a laranja seque, não queime. E que fique assim, bonita, que ela vai, conforme ela vai secando depois, ela vai se moldando assim. Ficou ótimo, então eu vou fazer mais, quando eu fizer novamente eu compartilho com vocês. E essa ideia também era para decorar a nossa árvore. E as laranjas deram aquele toquezinho assim especial aqui. O galho vocês viram, o Léo trazendo para casa. E aí eu decidi montar aqui nesse canto, porque é o canto que a parede tá pintada e que ainda não tinha nada aqui. A ideia era colocar aqui por causa da tomada, mas aqui já tem os casacos, tá cheio de coisa, né? Então, testei aqui, deu certo. Tá preso ali, eu tenho um ganchinho ali. Então, eu prendi com barbante e decoramos. Essa é a nossa árvore improvisada desse ano que ficou bem bonita. Você gostou, Pietro? Sim. O Pietro agora vai mostrar as decorações que ele fez na escola, que ele ganhou do amigo, né? E da professora. Então,
Fala pra titia quais foram os que você fez. Essa rena aqui eu que fiz. Ela perdeu o nariz porque no caminho de casa ela caiu o nariz. Esse daqui foi de hoje que eu fiz. Que a Pro fez pra nós fazer. Esse daqui é do cumpleaños. E aí da professora, hoje era aniversário da Pro? Uhum. Aí a professora deu pra eles essa aqui, né? Uhum, que pode abrir a bola, mas eu pode abrir no Natal. Aqui a bola se chama palina. Então essa palina ela deu de regalo do aniversário dela e dentro tem alguma coisa, mas eles só podem abrir no dia do Natal. Aí colocamos aqui também. E essas aqui são pequenas árvores, árvore, né? Que a nossa vizinha que deu o centro ali de mesa, e a Maria também nos deu como se fosse um caderno, que as casinhas vêm assim, e aí vem a caneta junto, você passa na borda da janela, da porta, dá para tirar, ela já vem destacável para abrir as janelas e as portas, ou então deixar fechadinho. Essa aqui é preta para se lembrar da noite, e essa de dia. E aí nós misturamos, né? Colocamos uma preta e as outras para combinar com a árvore nesse tom. São várias, a gente não quis pintar todas, para montar todas para colocar aqui. Então esse foi presente da nossa vizinha, Maria. Vamos colocar ali embaixo. E aqui embaixo daí para compor a nossa árvore de Natal, que toda árvore natalina precisa ter o quê, Pietro? Os presentes. Os presentes, né? Aí eu decidi colocar uma fronha, essa aqui é uma fronha grande que eu tenho, porque a ideia era montar uma vila aqui embaixo. Mas eu pensei, se nós montar a vila, onde vamos colocar os presentes? Aí hoje de manhã, o Papai Noel passou e deixou os presentes na porta, tocou a campainha e foi embora. E daí a mamãe abriu a porta, os presentes estavam todos ali. Aí eu decidi colocar embaixo da árvore, porque o Papai Noel sabia que nós tínhamos montado a árvore ontem à noite, né? E trouxe os presentes hoje de manhã, né, filho? Sim, esse presente aqui não foi do Papai Noel que trazeu. Foi a vizinha também que trazeu pra gente. Que trouxe, meu amor. Foi a Maria que trouxe, né? E ela disse que era para abrir só no Natal também. E os outros presentes foi o Papai Noel que deixou na porta. E aí agora vai abrir só no dia do Natal, né? Eu já sei qual que é o meu. Esse é o meu, esse é do André. Eu acho que esse daqui é teu e esse é do papai. Vamos só ver no dia do Natal, né? E vamos compartilhar com a titia quando vocês abrirem os presentes? Sim. Então tá bom. Mas vai ser aonde que a gente vai abrir? Aqui, né? Não, seria no meu quarto. Tá bom. Aí, lá no Brasil, a gente conhece essas luzinhas por fio de fada. Normalmente ela é a pilha, né? Pelo menos eu tinha todas a pilha. E aqui eu encontrei ela ligada na energia. Só que desse lado aqui não temos tomada. A tomada ficaria do outro lado, dentro do armário. Para não mexer com armário, coisa. E o fio é bem longo para você ligar. É enorme, tem acho que uns 2,5 metros de cordão aqui para você poder ligar. Então eu decidi deixar ligado aqui, que aqui tem tomada. Só que para eles não ficar tropeçando no fio e ainda derrubar tudo, eu passei uma fita daí, ó. Fita dessa de fechar a caixa. Aí eu vou deixar assim, que pelo menos a árvore vai ficar acesa o tempo todo, que é o que eles querem. E também não vão ter o perigo de cair, se enroscar aqui e cair, ou derrubar tudo, as coisas que a gente montou. Mas acho que ficou bom assim, não ficou tão chamativo como se fosse outra cor. Claro que se fosse transparente seria melhor, mas eu não tenho transparente, aí ficou esse mesmo. Então a nossa árvore natalina desse ano é essa, bem criativa, gastando... O que eu gastei aqui? 10 euros, só para comprar o pisca-pisca. Os demais a gente tinha em casa, né, o galho é de graça, foi só buscar. As outras coisas eu fiz... Mas gastei aí centavos dos produtos, porque do amido de milho eu usei 1 xícara e do bicarbonato 2 xícaras. Então o gasto é baixíssimo. A laranja sai centavos, né, por cada laranja. E então para nós foi para mim, né, foi a ideia assim mais que eu
tive de momento para poder ter alguma representação natalina para colocar os presentes, porque aqui na Itália todo lugar que você vai tem árvore, todo lugar que você vai tem motivos natalinos, e que ainda se comemora assim com bastante fervor essa data. E eu não podia ficar de fora, né? Ainda comentei com vocês que esse ano não teria decoração de Natal, porque a gente não tem as coisas e é um gasto que eu não queria ter agora, já que nós temos tantos outros no momento. Mas quando se é criativo e se tem criança em casa e você quer que seja uma data especial para eles também, eu criei essa árvore, com a ajuda do Léo, é claro, e das crianças, e ficou uma graça. Ficou melhor do que nós imaginávamos. Tanto eu quanto o Léo, a gente imaginava uma coisa mais simples, mas ficou ótimo assim. Eu fiquei como sugestão para vocês, não é porque não tem dinheiro que você não pode ter uma árvore em casa. É só ser criativo, ver as coisas com outros olhos, procurar pensar em alternativas de criar decorações. Podia ser colocado algodão aqui também, mas eu não tenho algodão, teria que comprar. Você pode pendurar... Tem umas... Até eu ia procurar, mas eu achei que nesse ano não seria necessário esse gasto. Tem uns filetezinhos brilhantes. Pelo menos aqui na Itália eu vi que você coloca assim, só solta aqui. Ela fica como se fosse pinguinho, sabe? Pendurado. É baratinho aquilo. Você pode decorar uma árvore com fita. Qualquer fita que tu tenha aí, você dá um nozinho aqui, vai ficar lindo. Acho que quem lembra que o ano passado eu decorei o detalhe, lembra que eu fiz um arranjo para cima da mesa lá no Brasil? Eu coloquei pequenos pedaços de fita dourada, dá um toque especial. Então é só ser criativo, que dá super certo. E mais uma vez me surpreendi com o resultado de um galho que estava lá jogado na estrada, que eu e o Léo vimos, e trouxemos e deu certo. Os presentes, né, os presentes sempre dão aquele acabamento embaixo da árvore. Eu acho que toda árvore tem que ter presentes, sejam presentes que a gente vai dar para as crianças, ou então simplesmente caixas embaladas e coloca aqui, que nem eu tinha no Brasil. Lá eu tinha várias caixas embaladas bem bonitas, que o ano que vem eu vou compartilhar com vocês, eu vou fazer aqui também, e eu usava para preencher embaixo da árvore, que é esse volume que dá embaixo, é que deixa a árvore bonita. E aqui a gente está usando presentes de verdade, né? Até porque eu não tenho as caixas para decorar, teria que providenciar caixa, papel, fita, e seria mais gasto. E assim os presentes de verdade já estão aqui e comporam a nossa árvore. Espero que vocês gostem da ideia, que fique aí como sugestão para os próximos anos. Pensem que não é porque não tem dinheiro que você não pode ter uma árvore que represente o Natal, que seja representativa para você, para tua família, para os filhos, para os netos. Mais uma vez, gostamos muito do resultado. Aí fomos acrescentando, né? Esses pequenos toques de cor aqui são as coisas que o Pietro ganhou, as coisas que ele fez na escola, que fazem o diferencial. E depois, mais tarde, acho que nós vamos caminhar. E aí no próximo vídeo eu compartilho com vocês. Eu vou colocar umas folhas secas ainda aqui no meio dos presentes, para dar uma sensação ainda melhor de inverno, de neve com as folhas. Aí eu compartilho no próximo vídeo com vocês. Eu vou deixar a receita da decoração que eu fiz aqui também aí na descrição do vídeo para quem quiser fazer no próximo ano. Ou que nem eu falei, você pode usar na decoração da casa para qualquer coisa que você queira fazer. Você pode deixar a bolinha redondinha, mas ela vai demorar um pouco mais para secar, mas seca. Então a ideia lá da espanhola que eu vi deu super certo, funciona. A da laranja também funciona. Não precisa ser só com laranja, você pode fazer com limão, pode fazer com uma maçã. Mais pra frente eu vou secar novas frutas e compartilho com vocês. Eu tenho, que nem eu falei, a nossa air fryer, ela tem essa opção, mas não precisa ser seca na air fryer. Você pode deixar secar naturalmente. Coloca no sol, deixa secar na sombra. Então tem várias formas, é só cuidar para que ela não crie fungo e tem que estar virando sempre, para ela secar dos dois lados, porque senão um lado é capaz de mofar. Dá super certo, vou compartilhar o passo a passo na próxima que eu fizer. E está pronta a nossa árvore de Natal.
bem simples, bem modesta, mas bem significativa para nós, porque foi novamente algo que nós fizemos com as nossas próprias mãos, não foi 100% comprado e só decorado. Isso que dá um significado para as coisas. Coisas simples que a gente faz tem muito mais valor do que as coisas compradas. Pense nisso sempre. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo carinho e até o nosso próximo vídeo.